Vivian, eu sou médica psiquiatra aqui da Eureka, e a ideia hoje é fazer uma live de perguntas e respostas, tá? Nas quais as perguntas vocês podem fazer agora mesmo, eu vou ficar feliz em responder elas. Como nas últimas que foram feitas, vieram muitas perguntas pelo chat da transmissão ao vivo, hoje eu não tenho nenhuma pronta, né? Eu vi que já chegaram 2 para mim, e então eu vou começar a responder com calma. Quem quiser ir dando continuidade, fica muito à vontade. Lembrando que eu não vou citar o nome das pessoas que enviam as perguntas para evitar uma exposição. Perfeito? Bom, vamos lá. Tem uma aqui, eu vou começar da primeira, tá? Deixa eu subir aqui. Por que nós, seres humanos, insistimos em lembrar de coisas que nos magoaram? É uma pergunta bem interessante, né? Um tanto leva em consideração uma questão existencial. Já existem estudos que mostram que questões negativas, elas têm uma intensidade maior no fluxo sanguíneo cerebral do que lembranças positivas, ou no sentido de que críticas são levadas de forma mais intensa para a nossa memória e para a nossa capacidade de reatividade do que elogios, né? O porquê isso acontece exatamente não está bem esclarecido, mas uma vez que a gente tem consciência de que isso acontece, que é um processo fisiológico, talvez valha a pena levar isso em consideração na hora de se exigir menos de si mesmo, sabe? E entender que esse mecanismo ele funciona e tentar prestar mais atenção em características boas, em elogios, em vez dessas partes que nos magoaram, de lembranças negativas. Vamos ver a próxima aqui. Gostaria de saber o que pode ajudar a melhorar a depressão na profissão. Tá? Não sei de qual profissão específica você está falando, mas o mais importante de uma forma geral é rotina. Tá? Nem toda profissão tem essa rotina já pré-estabelecida, mas o que você puder fazer quanto a isso ajuda. Então, horário de dormir, horário de acordar, muitas vezes estabelecer uma lista de tarefas, o que precisa ser feito profissionalmente naquele momento, né? Num contexto de depressão, no qual o pragmatismo pode estar prejudicado e a vontade também pode estar prejudicada, essa questão de rotina e de estabelecer pequenas metas no dia a dia costuma ajudar bastante, né? Fora outros aspectos que ajudam a melhorar a depressão, né, que fazem parte do tratamento, que são atividade física, uma questão de sono adequada, terapia, se for necessário tratamento medicamentoso também. Neuromodulação funciona? Funciona. Tá? Qual a melhor abordagem técnica de terapia para quem tem TDAH? Abordagens mais pragmáticas de uma forma geral. Tá? A equipe de psicólogos do Eureka está bem habituada a abordar pacientes com TDAH aqui, né? A estabelecer planos de metas em conjunto, então é uma boa possibilidade. Fora isso, o que tem mais evidência de resultado para TDAH é a terapia cognitivo-comportamental. Como confiar novamente em alguém que promete coisas e não cumpre? É difícil, né? A questão aqui também é ver se vale a pena confiar novamente nessa pessoa ou não. Veja se tem, de fato, uma mudança, né? Baseada em atitudes, né? Não só em palavras. Se houve um arrependimento, se a pessoa está disposta a refazer, né? Agora, sim, prometer e não cumprir também pode envolver vários aspectos, né? Tanto a parte emocional quanto profissional. Então, tem que ver exatamente qual é o custo, né? De confiar novamente nessa pessoa. Oi, meu psiquiatra me passou risperidona como medicamento dos sinais de TDAH. Veja, talvez tenha tido algum ruído de informação aí, tá? Não sei explicar o que aconteceu, né? Não conheço o caso. Primeira linha de tratamento para TDAH com medicamentos, ela é feita com os psicoestimulantes, né? Dentre eles os principais, Ritalina e Concerta, né? Que são o metilfenidato, e o Venvance, né? Que é a desdexanfetamina. Risperidona não é linha de tratamento para TDAH, né? Talvez tenha surgido algum viés aí no sentido de conversa, né? Se trata de um antipsicótico que pode ser usado tanto para casos de esquizofrenias, para casos de toque também dá para usar, e enfim, outras situações. Bom, o que mais temos aqui? Pessoal, vão mandando perguntas, tá? Eu tô lendo na ordem, vou ficar feliz em responder, né? Tô vendo aqui que já estão surgindo vários, isso é muito bom, ajuda bastante. Bom.
Essa pergunta é bem delicada, né? O TDAH causa problemas na fala, dicção e memória? Bom, pode gerar, tá? Mas não é exclusivamente a única possível causa, né? Na verdade, assim, problemas de dicção, eles podem ter diversas causas e não necessariamente permanecer como um sintoma de um transtorno mental. Tá? Podem ter determinados fatores que levam a essa questão da dicção. A própria ansiedade pode gerar isso também, então também não é exclusivo do TDAH quando a gente insere isso dentro de um contexto de transtorno mental. Né? A parte da memória também pode ser associada a outros diagnósticos, ou pode também não ter um diagnóstico formal que justifique. Né? Às vezes só uma rotina inadequada, uma noite de sono mal dormida, podem sim afetar a memória e também a dicção. Tá? Mas de forma geral, sim, pode justificar. Né? O TDAH pode justificar alterações dessas questões que você citou. Gostaria de saber o que pode ajudar a melhorar a depressão na profissão. A readaptação seria uma possibilidade? Bom, sim, a readaptação é uma possibilidade. Lembrando que não existe relação de causa e efeito em psiquiatria, então é difícil dizer que a sua depressão foi causada pela profissão, mas sim, em muitas situações é de fato um fator agravante, né? E às vezes envolve uma exposição que só piora o quadro clínico da pessoa, né? Existe a possibilidade de readaptação, né? Eu pessoalmente já vi pessoas que foram readaptadas em ambiente de trabalho e pouco tempo depois tiveram uma melhora importante do quadro depressivo, claro, de forma concomitante ao tratamento, com medicação, com terapia, com mudança do estilo de vida, pode ser uma ferramenta importante. Da mesma forma com que você pode também se readaptar em ambiente de trabalho e não ter essa melhora, né? Se não usar todos os outros artifícios que são necessários para tratamento de depressão. Trato ansiedade há 5 anos. Ultimamente tenho me sentido muito triste. Pode ser depressão? Sim, pode. Uma pessoa ansiosa, com uma estrutura de ser no mundo mais ansiosa, ou até que tenha um transtorno de ansiedade, pode sim, em determinado momento, abrir um quadro depressivo. Tá? Um não impede o outro. Mas aí vale a pena ver se essa tristeza é momentânea, a duração, o aspecto dela, a intensidade, outros fatores associados para afirmar ou não de que se trata de um quadro depressivo. Tá? Nem toda tristeza é sinônimo de depressão. Como ter atitudes maduras dentro de um relacionamento? Acredito que inicialmente cuidando de si mesmo, né? Tanto da parte física, quanto mental, quanto espiritual. Geralmente quando nós estamos bem conosco, né? Quando tem um bem-estar individual e genuíno associado, a gente tende a tomar atitudes mais maduras na vida de uma forma geral. Né? O que mais? Alguém me agradeceu, não lembro qual era a pergunta, mas que bom que te ajudou. Como lidar com a comparação de execução no trabalho artístico? Eu não entendi muito bem essa pergunta, tá? Se puder repetir ela, talvez escrita de uma outra forma, eu vou ficar feliz em responder, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Bastante gente entrando, tá? Pessoal, para quem entrou agora, meu nome é Vivian, sou médica psiquiatra, e a ideia da live de hoje é um bate-papo mesmo, né? Perguntas e respostas, claro, considerando a área de saúde mental, de psiquiatria, então o que você tiver de dúvida eu vou ficar feliz em responder, tá bom? Não consigo mais chorar. Não sei se isso é bom ou ruim, não sei em qual contexto você está dizendo isso, então acho que é mais um comentário aqui, né? Tá. O que eu deveria fazer comigo? Eu tenho muita ansiedade e tenho mania de me cortar e comer bastante porcaria. Pode me dizer o que eu faço? Bom, pensando na parte de me parece que tem um prejuízo funcional aí importante, né? Tanto na parte de compulsão alimentar quanto nesses episódios de automutilação, né? Do que você diz em relação aos cortes. Me parece que nesse caso vale a pena buscar ajuda profissional, né? Tanto com terapeuta quanto psiquiatra, para entender também a proporção disso, a proporção que isso tem afetado a sua funcionalidade no dia a dia, tá? E o que você pode fazer além de procurar esse profissional estabelecer medidas comportamentais, tá? Adequar o sono, fazer atividade física, costuma
exteriorizar essa energia que você acaba deixando na alimentação e nos cortes para outro fim, um fim mais saudável, né? E estabelecer medidas de rotina e de autoconhecimento podem te ajudar também. Agora, nesse caso, me parece que é bem importante procurar ajuda profissional. Tá? Vou ver aqui. Um gatilho vai ser sempre um gatilho? Não, não necessariamente. Depende de como você vai trabalhar com ele. Né? Um gatilho pode sim ser um gatilho para o resto da vida. Agora, se você trabalhar questões de autopercepção, autoconhecimento, talvez, se for necessário, introduzir isso em terapia e tentar entender de onde vem esse gatilho, qual a causa, ou até mesmo como trabalhar com ele, não necessariamente ele vai persistir. Né? Como se apresenta o transtorno alimentar? Bom, existem vários transtornos alimentares, né? Não é algo único. Temos bulimia, anorexia, o próprio binge, dentre outros. Acho que eu falei os principais aqui. Basicamente, envolve uma questão patológica, né? Uma questão disfuncional associada à alimentação. Né? Isso pode vir de forma a comer de forma compulsiva, a se alimentar de forma intensa ou não, e depois executar episódios de purgação, né? Purgação pode ser vômito ou atividade física em excesso, qualquer manifestação da culpa por ter se alimentado em excesso ou não. Tá? Estou em Portugal, consigo marcar consulta com você? E se passar a medicação, dá para eu comprar em Portugal? Sim, tá? Dá para marcar consulta online. Para conseguir a medicação, em geral, quando nós fazemos no exterior, a gente acaba, e na Europa principalmente, né, a gente acaba escrevendo cartas para o médico da família, né, da região, e aí o colega prescreve do país de origem da pessoa. Tá? Em Portugal, exatamente, eu não sei como funciona atualmente, mas em geral na Europa toda funciona assim. A gente tem pacientes que moram fora e dá para manter o tratamento. Vamos ver o que mais. Como combater a compulsão alimentar? Pergunta bem complexa, né? Bem ampla. Em casos graves, disfuncionais, com medicação, tá? E aí precisa de uma avaliação médica, existem diversos medicamentos diferentes, né? A gente tem que ver qual se encaixa melhor no seu perfil, tá? Com pequenas metas, né? Talvez algumas saudáveis, por exemplo, entender qual que é o seu padrão alimentar, qual que é o seu padrão de compulsão, se é algo mais intenso, se é relativo à quantidade de comidas, trabalhar a autopercepção, então entender quando que esse episódio de compulsão vem, né? No momento em que acontecer, tentar comer algo, pelo menos inicialmente, mais saudável, às vezes difícil de mastigar, pode ajudar a amenizar a intensidade do episódio compulsivo. Por exemplo, você está com muita vontade de comer uma barra de chocolate que tem na sua casa. Antes de comer essa barra de chocolate, experimenta comer uma maçã. Tá? Maçã é uma fruta relativamente dura, difícil de mastigar, então vai fadigar um pouquinho a sua mandíbula. E pode ser que na hora de comer o chocolate, por exemplo, você já esteja com menos intensidade na sua vontade. É uma estratégia para o momento da crise, né? Mas o mais importante é sempre a prevenção, tá? Para que ela não surja, né? Prevenção principalmente com rotinas, terapia, autodesafios e, se necessário, consulta com o psiquiatra também, se estiver muito desproporcional. Vamos ver o que mais. O pessoal aqui compartilhando, né? Algumas questões vivenciais, isso é muito legal também. É normal TDAH sonhar muito? Sinto que a mente não para nem no sono. É comum, tá? É um sintoma relativamente comum, tá? Não necessariamente ele faz parte do quadro de TDAH, né? Mas é comum se ver pessoas portadoras de TDAH possuírem um pensamento muitas vezes muito acelerado, intenso e que afetam diretamente a qualidade do sono. Tá? Aí o sono fica mais leve, né? E aí as memórias posteriores, elas aparecem de forma mais intensa. Eu uso risperidona para impulsividade. É uma opção terapêutica, tá? A risperidona, ela faz um bloqueio dopaminérgico importante, né? Isso na prática ajuda muito a controlar a impulsividade. Dependendo do diagnóstico de base, é uma excelente estratégia, né? Não conheço o seu caso exatamente, mas muitas vezes é uma boa opção terapêutica. O que mais?
que bastante gente nova entrou, né? Para quem entrou agora, essa é uma live de perguntas e respostas. Eu sou psiquiatra da Eureka, meu nome é Vivian e vou ficar feliz em responder o que surgir aqui de dúvida, tá bom? Eu não consigo mais chorar, porque não sei qual é a razão, né? Se teve um trauma, se tem algum transtorno mental associado, às vezes vale a pena marcar uma consulta para entender, para tentar entender melhor o contexto de tudo isso e ver bem o que está acontecendo aí. Dificuldade em tomar decisões no geral, medo de me arrepender. Como saber se devo terminar o relacionamento ou não? Uma pergunta novamente existencial, bem complexa, né? Acredito que autoconhecimento ajuda muito a verificar essas questões de tomada de decisão e ver quando é importante ou não, né? O arrependimento é um risco que existe, né? Então se deve pesar muito bem esse risco antes de se tomar uma atitude e talvez conversar com familiares, com pessoas que você ama a respeito, ou com um terapeuta também, né? Possa te ajudar a tomar essa decisão, né? Qual o tempo mínimo para tomar antidepressivos? Boa pergunta. Esse tempo, ele não é pré-determinado exatamente, ele varia de forma individual, de pessoa para pessoa, tá? Ele se baseia em evidências que mostram um tempo mínimo para evitar o risco de recaídas no futuro, tá? Considerando um episódio depressivo. O tempo mínimo seria, uma vez que você inicia o tratamento e se sente completamente bem com ele, a partir daí a gente conta de 9 a 12 meses no mínimo, considerando um tratamento de manutenção, e se nesse período todo a pessoa estiver bem, tiver com uma vivência adequada, sem passar por situações estressantes na vida, a gente pode começar a pensar num desmame, tá? Então, de forma geral, eu costumo dizer como tempo mínimo 1 ano, tá? Muitas vezes acaba sendo mais, né? E menos que isso não é comum, tá? Talvez não seja nem adequado. Vamos ver o que mais. Bastante gente entrando. Essa é boa também. Eu posso ter TDAH e ser ansiosa? Sim, pode. E, inclusive, é muito comum, né? Nós vemos as duas condições comórbidas, considerando o transtorno do déficit de atenção e de hiperatividade e o transtorno de ansiedade generalizada. Ambas as condições podem vir de forma concomitante na mesma pessoa. E, além disso, pessoas com uma estrutura de ser no mundo mais ansiosa também podem ser portadoras de TDAH. Tá? Quando se tem as duas condições comórbidas, ansiedade e TDAH, se deve, via de regra, sempre tratar a ansiedade primeiro. Isso é importante frisar. Tá? Numa escala hierárquica em relação a tratamentos psiquiátricos, né? Quando se tem um caso de depressão ou de ansiedade, ou mesmo de transtorno bipolar que esteja descompensado, a gente deve primeiro tratar essa condição antes de iniciar o uso de um possível psicoestimulante para TDAH. Tá? Isso é muito importante. Na prática é comum ver pessoas com as duas condições comórbidas e que querem tratar primeiro o TDAH. Né? E não dá para fazer, tá? Não tem nenhuma evidência científica que sustente o benefício de fazer dessa forma, né? E na verdade é muito pelo contrário, uma vez que se tem uma ansiedade descompensada e se passa um tratamento inicialmente para TDAH, a tendência é que a pessoa piore, né? Então a gente tem que ter essa parcimônia, um pouquinho de paciência aí, estabilizar primeiro a ansiedade para, num segundo momento, iniciar o tratamento do TDAH. O que mais tem aqui de pergunta? Bastante gente nova entrando novamente. Pessoal, essa é uma live de perguntas e respostas, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode enviar aqui no chat, eu vou ficar feliz em responder. Então, eu sou psiquiatra aqui da equipe. As perguntas, idealmente, são relativas a transtornos mentais, né? A saúde mental de uma forma geral. Escreveram aqui TAB refratário, né? Transtorno afetivo bipolar e refratário. Existem muitos casos, né? E é algo potencialmente grave, então tem que ser tratado. O transtorno bipolar, ele demanda um tratamento prioritariamente com estabilizador de humor, né? E a tendência é evitar grandes crises, né? E aí fazer um tratamento adequado para que se evite novas crises é bem importante, tá? Para tratamento refratário a gente tem diversas opções terapêuticas, né? Não cabe aqui citar todas, mas dá para fazer dupla estabilização de humor, dá para fazer eletroconvulsoterapia, vai depender de caso a caso, tá? Bem relativo. Os tratamentos em psiquiatria, eles são de forma geral muito individualizados, né? Não tem uma receita, assim, a gente sempre vê qual que é a vivência daquela pessoa, o perfil, o estilo de vida, se tem
alguma outra angústia antes de passar uma medicação, tá? Medicamentos antidepressivos engordam? Alguns sim, outros não, tá? E a indicação de cada um deles varia de acordo com a demanda daquela pessoa, tá? Algumas pessoas se beneficiariam de medicações que engordam e outras não. Outras também não afetam o peso da pessoa, né? Não costumam afetar. Exemplos mais simples: antidepressivo que engorda, temos a mirtazapina, antidepressivo que muitas vezes auxilia na perda de peso também, né? Tem como efeito colateral a redução do apetite, bupropiona, e alguns outros são em geral indiferentes, por exemplo a duloxetina. Aqui. Como combater a compulsão alimentar? Essa pergunta eu já respondi, tá? A live vai ficar salva, então acredito que foi nos primeiros 15, 20 minutos aí, tá? Há alguma explicação de tantos casos de depressão? Realmente, assim, existem vários casos de depressão. O Brasil é um país que tem uma incidência relativamente alta desses casos, né? Uma teoria é que as pessoas estão sendo mais diagnosticadas, né? Estão procurando mais ajuda, né? E antigamente isso não era tão comum, né? Agora, uma explicação direta não se tem, né? Até porque não tem essa relação de causa e efeito. Então, não tem como a gente encontrar um fator agravante que justifique os diagnósticos de depressão. Quanto tempo demora para a adaptação de um remédio antidepressivo? 15 dias, basicamente. Tá? Por quê? Todo antidepressivo, ele vai ter uma ação no sistema nervoso central, ele age nos neurotransmissores. Então, a medicação ela tem que passar por diversas barreiras do organismo até chegar lá. Então, realmente tem esses 15 dias de adaptação. Muitas vezes é comum se ver as pessoas dizendo, alguma pessoa, algum paciente dizer, poxa, eu iniciei o tratamento, já tem uma semana, não sinto nada. É esperado, tá? Você só vai passar a sentir uma melhora a partir de 15 dias de tratamento, né? É o que é esperado mesmo com a medicação. A gente chama de tempo de neuromodulação. Surgiram várias aqui em cima, tá? Eu vou tentar responder todas, tá? Talvez tenha pulado alguma. O que poderia ser feito durante um ataque de pânico sem entrar com o uso da medicação? Pergunta muito interessante, né? Aqui no Eureka tem vários vídeos, eu já vi explicativos que são muito bacanas, que falam sobre isso. De uma forma geral, exercícios de respiração, né? Uma respiração mais pausada, mais intensa pode ajudar muito, né? Se tiver tão difícil de respirar, tão intensa a crise de pânico e que seja até difícil se concentrar na própria respiração, né? O que muitas vezes é comum, tem uma estratégia interessante que é o de olhar em volta e ver o que tem de concreto, de real, e citar essas coisas mesmo, né? Então, por exemplo, nesse momento eu vejo um copo de água na minha frente, eu vejo a tela do celular, uma parede cinza, e citar o que se vê com calma pode ajudar muito a aliviar a intensidade da crise de pânico sem precisar de um remédio. Além disso, conversar com um familiar querido ou alguma pessoa próxima, alguém que você confie, né? E ter essa pessoa por perto durante a crise também pode te ajudar a melhorar sem o remédio, tá? Muitas pessoas, só de ter a segurança de ter o remédio lá por perto, também já costumam sentir um alívio maior, tá? Não necessariamente ingerindo a medicação. Bom, surgiram algumas últimas, eu acho que eu pulei algumas. Deixa eu subir um pouquinho. Doutora, boa noite. Tem 9 anos que fui diagnosticada com depressão. Frequento o CAPS, bom serviço em geral. Foi diagnosticado, mas o CID de transtorno mental... Bem, essa pessoa, você que trata no CAPS, né, falou o nome de algumas medicações, fluoxetina, ácido valproico, clonazepam, talvez eu não tenha conseguido ver a sua mensagem inteira, tá? Não consegui entender qual foi a pergunta. Se você puder escrever de novo de forma resumida, talvez eu consiga te ajudar, tá? Vamos ver aqui. O que mais temos de perguntas? Sei de várias coisas que preciso mudar, mas não consigo. Isso também é comum de se ver na prática, tá? Talvez seja o caso de buscar uma ajuda profissional, tá? Isso a gente coloca às vezes como prejuízo do pragmatismo, prejuízo da capacidade de executar as tarefas, né? Isso é comum de acontecer em casos de depressão, de ansiedade, do próprio TDAH. A pessoa saber o que deve ser feito, sabe mais ou menos como fazer, o que fazer, quando fazer, mas na hora de colocar em prática é muito difícil, né?
Isso costuma ser característica de alguns transtornos mentais e se realmente você não consegue, mesmo com toda a vontade, mesmo tentando, talvez seja o caso de buscar ajuda, né? A gente consegue ajudar com medicação, com estratégias terapêuticas. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem diferença dos remédios do SUS para os comprados na farmácia? Na prática se nota muitas vezes diferença entre o genérico e a referência da medicação, tá? Principalmente quando se diz respeito a efeitos colaterais de remédios, mas isso não significa que os remédios genéricos ou que os remédios entregues no SUS não sejam eficazes, efetivos ou não sejam bons, tá? Tem muitos pacientes que tratam com medicações no SUS, ficam muito bem, tá? Tem um arsenal terapêutico muito bacana, claro que não é o ideal, a gente gostaria que fosse mais amplo, mas ainda assim são eficazes, tá? O que acontece na prática é muitas vezes uma pessoa passar por um efeito colateral mais intenso de uma medicação ou precisar de uma dose mais alta, e aí quando vai para a medicação referência, para a medicação comprada na farmácia, a efetividade do remédio melhora ou a repercussão dos efeitos colaterais ameniza. Bom. Sertralina de 50 mg associado à bupropiona de 150 mg é uma boa combinação para tratar estresse crônico, ansiedade, fobia social e depressão juntas? Bastante coisa, né? Não conheço o seu caso em específico, tá? As medicações, principalmente os antidepressivos, eles são prescritos de forma individualizada, de acordo com o perfil de cada pessoa, tá? Não existe uma receita única, né, para tratamento. Essa combinação de remédios que você citou, eu já usei na prática, eu não acho ruim, né, costuma funcionar, mas ela é muito específica, ela é bem direcionada, né? Até, via de regra, alguns estudos falam que se deve primeiro aumentar a dose de um antidepressivo antes de prescrever o segundo. Na prática, nós vemos que em alguns casos vale mais a pena associar o segundo antidepressivo antes de chegar na dose máxima do primeiro, né, que é o que foi feito no seu caso, mas isso é, de fato, muito individual. Tá? Falando de uma forma bem geral, é uma opção terapêutica que me parece pertinente a depender do caso. Tá? Vamos ver, bastante gente entrando. Pessoal, a ideia é manter mais uns 10 minutinhos. Essa live é de perguntas e respostas, então quem tiver mais alguma dúvida, eu vou ficar feliz em responder. A gente já está encerrando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Angústia e vontade de não existir é relacionado à depressão? Sim, pode ser, tá? Não necessariamente trata-se de um diagnóstico de depressão, tem que avaliar o caso de forma individual, mas de forma geral, sim. É comum em pessoas com quadros depressivos sentir essa angústia e falta de vontade de viver. Lembrando que isso tem tratamento, né? Necessita de um acompanhamento, então vale a pena buscar auxílio, tá? Nessa situação. Deixa eu dar outra aqui. Me sinto debilitada. Em relação a medicações, já faz 9 anos que tomo e não sinto melhora, né? O que fazer? O tratamento na psiquiatria, ele envolve medicações, né? Nós trabalhamos diretamente com medicações, mas é sempre importante lembrar que tratamento para transtornos mentais, eles não são exclusivamente medicamentosos, tá? Envolve mudança de estilo de vida, prática de atividade física, terapia, estratégias de autoconhecimento. É claro que muitas vezes a gente precisa otimizar o tratamento medicamentoso, talvez trocar de remédio, aumentar a dose, associar um outro medicamento, mas se você está há muito tempo fazendo o tratamento e não melhora, vale a pena, além de averiguar a questão medicamentosa, ver se os outros aspectos também estão sendo tentados. Tá? Olha, tem uma pessoa aqui de Portugal, né, que está com dúvidas em relação à prescrição. Questões mais burocráticas e delicadas eu não sei orientar, tá? Agora, se você buscar o pessoal da plataforma do Eureka, equipe de suporte, talvez eles consigam oferecer orientações mais precisas, tá? Sugiro que mande uma mensagem para a equipe, eles costumam ser bem bacanas, responder super rápido e ajudar bastante, tá? Medo de passar mal e morrer. Costuma ser um sintoma importante, né, de quadro de pânico, muitas vezes. Em geral, demanda tratamento
a partir do momento em que isso se torna desproporcional para a sua vida e em que isso passa a te limitar, né? No sentido de deixar de sair de casa por medo de morrer ou por medo de passar mal, né? Nesses casos vale a pena buscar ajuda. O que mais tem aqui? Você acha que mulheres dependentes emocionais têm mais dificuldade de dirigir? De forma alguma. Não tem nenhuma relação. No pós-Covid, tenho a impressão de que o meu cérebro ainda não voltou ao normal. Isso aumenta a depressão. Teria alguma orientação? Infelizmente, assim, a síndrome pós-Covid, ela gerou, de fato, casos de oscilações de humor e de dificuldades em relação à parte cognitiva, né? Para tentar amenizar isso, adaptar isso, são as mesmas práticas que a gente orienta para quem realmente tem um transtorno de humor, independente do Covid ou alguma questão cognitiva. Quais são elas? Estabelecimento de rotina, prática de atividade física, uma higiene do sono adequada, né? Tentar se afastar de fatores estressores ambientais, né? E se aproximar do que seja mais benéfico, como que eu acabei de citar. Uma vez em que você faz essas medidas comportamentais e mesmo assim a dificuldade de memória, alterações de humor e questões cognitivas permanecem, talvez valha a pena procurar uma consulta médica, né, um auxílio terapêutico para talvez iniciar um processo medicamentoso ou tentar estabelecer outras estratégias para driblar essas questões, mesmo tendo ocorridas após o quadro de Covid. Som legal, acho que a gente conseguiu aproveitar bastante, né? Teve bastante pergunta aqui. Acredito que a pessoa escreveu sertralina aqui, né? Talvez o corretor tenha atrapalhado um pouquinho. Bom, sertralina, para que serve esse medicamento? Ele me faz muito bem, mas me sinto lenta, às vezes sem vontade de nada. Sertralina é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, né? Costuma funcionar muito bem, é uma excelente medicação, costuma ser primeira linha para tratamento de depressão e de ansiedade. Algumas pessoas podem se sentir, sim, sonolentas ou um pouquinho mais lentas, como você disse, após o uso da sertralina, tá? Isso tem relação muito precisa com o efeito ansiolítico que o remédio oferece, né? Ele vem decorrente da ação de um receptor que a gente chama de sigma-1, né? Que oferece a sensação mais ansiolítica, né? Para algumas pessoas funcionam muito bem, né? E para outras pode gerar essa sensação de sonolência excessiva ou de lentificação. É por isso que a medicação ela é prescrita de forma individualizada, né? De acordo com o perfil de cada pessoa, a gente avalia a necessidade de passar algo que seja mais ansiolítico ou mais ativador, menos ansiolítico, de acordo com cada caso, né? Muitos problemas no relacionamento. Parceiro com TDAH, como lidar? Orientar o seu parceiro a buscar ajuda, né? TDAH, quando está descompensado, muitas vezes é um transtorno que gera dificuldades na convivência, né? Isso muitas vezes foge do controle da pessoa, né? É uma situação delicada, uma situação difícil. Uma vez que a pessoa inicia o tratamento, né? Seja ele medicamentoso, seja ele apenas com terapia, a convivência com familiares, com parceiros, tende a melhorar muito, né? Então, talvez convencer ele a procurar a ajuda profissional pode ajudar muito a convivência de vocês. Não, eu não sou psicóloga, eu sou médica psiquiatra. Eu faço parte aqui da equipe de médicos da Eureka. Sertralina e duloxetina, um do SUS e outro da farmácia. Tem diferença? Sim, tem muita diferença entre a sertralina e a duloxetina, tá? São dois antidepressivos. Já falei um pouco da sertralina depois de uma pergunta anterior, né? Essa live vai ficar gravada, então se tiver curiosidade é só voltar lá. Em relação à duloxetina, de outra classe, não é da mesma família da sertralina, é um dual, é uma medicação mais ativadora, no sentido de ser menos ansiolítica que a sertralina, então o efeito colateral de, às vezes, uma certa lentificação e sonolência com a sertralina não costuma ocorrer com o uso da duloxetina. Além disso, a duloxetina tem uma ação muito importante para dor crônica, tá? E costuma ser uma medicação muito bem tolerada. Claro que todo caso deve ser individualizado, né? A gente não prescreve nada de uma forma genérica, mas é uma droga que costuma oferecer bons resultados. Como saber se tenho um transtorno disfórico pré-menstrual?
pergunta interessante, né? O transtorno pré-menstrual, o transtorno disfórico pré-menstrual, ele surge alguns dias antes do período menstrual, e a sintomatologia de ansiedade, irritabilidade, mal-estar, alterações de sono costuma ser muito intensa e desproporcional a ponto de afetar a funcionalidade da pessoa. É principalmente aí que se diferencia da TPM comum, né? A TPM comum pode gerar, sim, uma certa irritabilidade, alterações de humor e de sono, mas a mulher continua vivendo normalmente, né? Apesar desse mal-estar, isso tende a ser temporário. Quando a gente fala do transtorno disfórico pré-menstrual, isso se torna muito mais intenso e desproporcional. Lembrando que é uma condição passível de tratamento, né? Então, se você se identifica com isso, vale a pena marcar uma consulta, iniciar um acompanhamento. Bom, pessoal, já estou no período final aqui da live, tá? Vamos ver só se tem mais alguma aqui para poder encerrar. Imagina, só agradecendo aqui a atenção, fico feliz em ajudar, tá? Posso parar de tomar sertralina sendo que tomo outro à noite? Em geral, não, tá? Nenhum antidepressivo deve ser interrompido sem orientação médica, tá? Isso é muito importante. Em geral, medicações que são tomadas à noite têm uma ação para induzir sono, né? Não tem necessariamente uma ação antidepressiva. Não sei qual é o remédio que você toma à noite, mas de qualquer forma, para interromper tratamento, principalmente na psiquiatria, que envolve antidepressivo, estabilizador de humor, né, medicações de ação central, é muito importante que se tenha esse auxílio médico, principalmente para evitar o risco de recaída, tá? Para que no futuro não tenha um quadro ainda pior do que o que se tem nesse momento. Pessoal, já estou chegando aqui no momento final da live, tá? Eu vou juntar duas perguntas aqui em uma, né? Uma pessoa pedindo para falar um pouquinho sobre a depressão e outra falando um pouco de tratamento, né? E medo de iniciar e depois não conseguir interromper. Bom, depressão é uma condição em psiquiatria que tem um tratamento com um tempo já pré-estabelecido. É claro que em casos mais graves a gente acaba esticando esse prazo, então não tem bem como determinar aqui numa live de forma ampla qual seria o seu tempo, tá? Precisa realmente ver de forma individual, mas geralmente tem dia para acabar, tá? Sensação de morte, de vazio, de tristeza, sintomas de depressão, eles podem ser abordados em terapia, tá? Eles fazem parte do diagnóstico mesmo de depressão, da doença em si, né? E se isso estiver muito intenso, desproporcional para sua vida, vale a pena pedir ajuda, tá? Profissional principalmente. Uma pergunta interessante, né? Os casos de transtornos mentais estão aumentando proporcionalmente ou a facilidade do diagnóstico é que tem causado essa impressão? A partir de estudo estatístico, não tem uma evidência de um aumento necessariamente de casos de depressão ou dos diagnósticos dados de depressão, né? Isso é um viés que nós temos. A minha impressão pessoal é de que o diagnóstico está aumentando porque a busca por tratamento está aumentando, tá? Não que a proporção de doentes no mundo tenha aumentado, mas isso é uma impressão minha, tá? Estudo relativo a isso não tem nada muito firmado. Pessoal, acredito que eu vou encerrar aqui, tá? Essa é interessante também. Crises de pânico e de ansiedade, sempre pela manhã, 4, 5 da manhã. O fato de permanecer sempre nesse mesmo horário relacionado ao período da manhã tem relação com o cortisol alto que o corpo produz naturalmente? Em geral, situações de estresse, né, elas têm uma relação com o cortisol alto, sim. Tá? E o cortisol ele costuma ter uma ascensão durante o dia, né, à noite, pelo menos naturalmente, é para ele permanecer neutro, né, basicamente nulo. Então, tem de fato essa relação, mas a gente não trata o cortisol em si. A gente trata o quadro depressivo ou o quadro ansioso e aí, por consequência, os níveis de cortisol, bem como os de melatonina também, eles vão se adaptando naturalmente. Tá? Para transtorno bipolar, alprazolam ajuda? Pessoal, alprazolam é uma medicação da classe dos benzodiazepínicos, tem um potencial de gerar dependência, né? Então é uma medicação que tem que ser usada com muita parcimônia, muita cautela e sob indicação médica, tá?
pode ser bacana para casos de crises mais intensas e pontuais. O uso contínuo de alprazolam, em geral, não é muito bacana. É claro que cada caso tem que ser individualizado e a gente tem que entender qual que é o seu contexto para fazer o uso dessa medicação. Tá? Apesar do potencial de dependência, o alprazolam é uma medicação muito útil, tá? Tem lá suas indicações e são indicações muito valiosas, né? Uma medicação que ajuda muito, mas o uso crônico, o uso indevido e o uso abusivo pode gerar malefícios. Como saber se tem o transtorno disfórico pré-menstrual? Passando em consulta, né? Aí a gente vai conseguir estratificar direitinho se se trata de uma TPM, se isso já está desproporcional a ponto de se tratar de fato um transtorno disfórico pré-menstrual. Pessoal, é isso então. Eu vou encerrar aqui por hoje, tá? A gente ficou quase 1 hora aqui, foi bem bacana, tá? Minha pergunta sobre fobias e crise de pânico. Como tratar? Se é de fato assim uma fobia desproporcional, importante, crises de pânico muito intensas, a gente trata em psiquiatria mesmo, de forma medicamentosa, né, com antidepressivos. E como eu falei anteriormente, a escolha de cada antidepressivo ela é muito individualizada. Então não tem como eu te dizer aqui o que seria mais específico para esse tipo de quadro, né, para o seu quadro. Crises de pânico, em geral, nós passamos antidepressivos para o momento agudo da crise, mas não é o que trata de uma forma contínua, né? Como eu já falei anteriormente, o uso de benzodiazepínicos, eles têm um potencial de gerar dependência, então a gente prescreve com muita parcimônia. Pessoal, acredito que é isso então. Pessoal, eu vou chegar aqui no final da live, tá? Eu quero agradecer muito todo mundo que participou, né? A gente já tá aqui há quase 1 hora, então, infelizmente, eu vejo que tem algumas perguntas aí que não foram respondidas. A ideia é fazer isso com mais frequência, então, numa próxima eu vou ficar muito feliz em responder, tá? Tem algumas perguntas bem interessantes surgindo aí, mas eu vou precisar encerrar agora, tá? Espero ter ajudado um pouquinho todos vocês, né? Então, boa noite a todos, bom feriado, feliz Páscoa e espero que dê tudo certo aí com todo mundo. Até mais, gente. Tchau, tchau.